Encontraram todos? Amém, então vamos ler. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que ele ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Amém? Amém, aleluia. Não, vamos continuar. Vamos lá. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Amém. Até aqui. Glória a Deus. Creio que todo mundo conhece a respeito da ressurreição de Cristo. E é a respeito disso que eu vou falar nessa noite. Porque nós sabemos que nós só temos vida porque, né, o Senhor lá na cruz entregou a tua vida, lá na cruz entregou a vida dele por nós. O interessante é que nós temos vida, ele entregou a vida dele lá, mas ele não está morto. Né? A palavra nos garante que ao terceiro dia ele ressuscitou. Ele foi preso, ele foi crucificado, carregou uma cruz, colocaram uma coroa de espinhos na sua cabeça, teve todo aquele processo da crucificação e ele morreu. Quem crucificou em si foi o próprio povo dele, que mandou crucificar. Gritaram, crucifica, crucifica, crucifica. E aqui nós lemos que ele ressuscitou ao terceiro dia, como ele já havia dito anteriormente aos seus discípulos, né, aos seus servos. Ele havia informado que ele ressuscitaria, que ele iria, mas que voltaria, depois de 3 dias. No início do capítulo 24, já começa dizendo que algumas mulheres compraram alguns mantimentos, algo para poder ir até o sepulcro onde Cristo estava, realizar toda aquela limpeza, vamos dizer dessa forma, passar algo cheiroso, um paninho no corpo, passar essas coisas. É o que diz no início do capítulo 24. Mas que chegando lá ao sepulcro, elas até perguntaram, como é que nós vamos tirar essa pedra, que era o que tampava lá onde Cristo estava? Como é que nós vamos tirar? Porque é muito pesada. E elas foram chegando lá, elas viram um anjo de branco, né, bem bonito. E ele diz o seguinte: o que vieram aqui procurar, o que vieram aqui ver, ele já não está mais neste lugar. Ele ressuscitou. Ele não está entre os mortos. Ele já está entre os vivos. Ele já ressuscitou. E ali nos diz, continuando no capítulo 24, nos diz que essas mulheres ficaram aterrorizadas, ficaram espantadas, elas se assustaram. Porque ele mandou elas irem avisar os demais. E nós vamos ver que elas foram espantadas, mas elas ficaram admiradas, meio que com medo, vamos dizer dessa forma. Mas elas foram e não anunciaram a primeira via aos demais. E eu venho falar nessa noite a respeito desse Jesus, que prometeu que voltaria, que ressuscitaria, e assim ele fez. Ele ressuscitou. Eu vim falar de um Deus que nós servimos, ao qual ele é vivo. Ele não é morto. Nós servimos a um Deus vivo. Quando nós falamos da palavra dele, é a palavra vida, é a palavra viva. Porque nós estamos aqui dizendo de um Jesus que morreu e ressuscitou, que cumpriu com o que ele havia dito aos seus servos. Então eu venho falar de um Deus que não é igual a esse Deus bonitão de olho azul. Não, eu não vim falar desse Deus, eu não vim falar de um Deus ao qual nós desenhamos. Eu não vim falar de um Deus ao qual nós falamos e não escuta porque está morto. Eu vim falar de um Deus que está vivo, ouvindo a tua oração, ouvindo o teu pedido, vendo o que você está servindo, ou vendo se você não está servindo. Eu vim falar de um Deus vivo. O nosso Deus é vivo. E nós vamos ler que depois que ele ressuscitou, ele ainda fez algumas aparições. Porque até então, os seus discípulos que andaram com Cristo, ouviram a palavra dele, viu que ele havia dito que voltariam, ainda assim não acreditaram. Ainda assim duvidaram disso. Então nós vamos ler no livro de Atos, capítulo 22. Vou primeiro representar aqui quando ele fala com Paulo, tá? Que além dele ter ressuscitado, ele ainda assim, depois disso, ele apareceu para as pessoas. Para algumas determinadas pessoas, né? Lá no livro de Atos, capítulo 22, apenas o versículo 17 e o 18. Vamos lá. Atos 22, 17 e 18. Quando voltei a Jerusalém, estando eu a orar no templo, caí em êxtase,
Vi o Senhor que me dizia, depressa, saia de Jerusalém imediatamente, pois não aceitarão seu testemunho a meu respeito. Amém? Aqui é Paulo. Ele estava no templo, orando no templo. E aqui diz que ele entrou em êxtase, na minha versão diz êxtase. E viu o Senhor dizendo a ele, conversando com ele, dando orientação a ele. Então aqui nós conseguimos ver mais uma vez que Jesus havia ressuscitado, que Jesus era vivo. Nós sabemos a história de Paulo. Que ele era perseguidor, ele perseguia. Até que ele ficou cego, caiu do cavalo e começou a ter algumas intimidades com Cristo. Começou a ouvir a voz de Cristo. Ele não conseguia ver em si, ele ficou cego ali por um instante, ele ficou cego. Então ele ouvia. O que ele viu foi como eu posso dizer, uma luz branca, algo forte assim nesse sentido. Foi o mais próximo que ele conseguiu ver, quando ele teve essa experiência com Cristo. Ele ficou cego, começou a ouvir a voz de Deus. Aí sim, nós sabemos que ele foi um grande profeta, um grande apóstolo, fez muito a vontade de Deus. E aqui nos diz que ele estava orando. O que eu vou trazer para nós a respeito dessa passagenzinha específica de Paulo? Deus é tão vivo que ele respondeu a Paulo quando ele orava no templo. Então aqui nós conseguimos ver tamanha importância que tem quando nós estamos dentro da casa do Senhor. Amém. Quando nós estamos orando dentro da casa do Senhor. Porque sim, ele diz que nós podemos ir ao nosso quarto, fechar a porta, que lá ele se faz presente. Mas nós conseguimos ver que também há uma grande importância orar dentro da casa do Senhor. Porque dentro da casa do Senhor é um lugar onde Cristo habita. E onde ele habita, há resposta. Onde ele habita, há milagre. Onde ele habita, morto ressuscita. Onde ele habita, aqueles ossos como lá de Ezequiel, nós conhecemos, é só profetizar que tudo voltou a ter vida. Então se o Senhor habita no templo, se o Senhor habita na casa do Senhor, então nós temos grande valia e nós somos muito bem, como eu posso dizer, é muito prazeroso estarmos aqui, porque nós sabemos que o Senhor está habitando neste lugar. Então quando nós saímos da nossa casa e estamos vindo à casa do Senhor, é com a certeza que o Senhor já está aqui neste lugar, irmão. Tenha certeza que quando você sai de lá, o Senhor já está aqui. Primeiro lugar é dele, ele só está esperando entrar para o culto começar e ele poder abençoar. Então quando nós nos esforçamos, quando nós fazemos um sacrifício de vir à casa do Senhor, eu digo nesta noite, não é em vão. Não é a mesma coisa de você ficar em casa e ver o pastor pregando na TV, não é a mesma coisa, irmão. Aqui você consegue sentir, aqui você consegue estar perto dos irmãos e assim compartilhar da mesma experiência. É diferente quando nós estamos na casa do Senhor. E Ele responde da mesma forma. Amém? Então nós devemos sim vir à casa do Senhor e devemos sim render graças, louvores e orar. Nós temos que orar. Chegar na casa do Senhor e orar. A oração tem poder. A oração tem poder. É a arma do crente, é a oração. Amém? Amém. Lucas, voltando lá em Lucas 24, a partir do 13. Uma outra local, uma outra forma que o Senhor apareceu. Lucas 24, onde nós estávamos, só que agora a partir do versículo 13. Amém? Vou guardar todos em contrário. Nós vamos ler juntos. Amém. Lucas 24, versículo 13. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversaram a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-los. Ele lhes perguntou, sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam, com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe, você é o único visitante de Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles.
Ele era um profeta e poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Como nós já lemos o 20, vamos pular para o versículo 24. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. E ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo o que o profeta falaram? Não deviam o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante, mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e o deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu na vista deles. Continuando, 32. Perguntaram-se um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos. Vou parar por aqui. Aqui mais uma aparição de Jesus após a sua ressurreição. Aqui nos diz a respeito do caminho de Emaús. Estavam indo alguns dos seus servos, discípulos, vamos dizer assim, e eles estavam indagando, eles estavam ali conversando e discutindo. Quando você lê o que eles estavam falando e meio que discutindo, você consegue ver que eles estavam meio que murmurando. Porque já era o terceiro dia e eles ainda não tinham visto que o Senhor havia ressuscitado. Então eles acharam que tudo que o Senhor havia falado anteriormente para eles era mentira. Então eles já estavam desacreditados. Mas aí a palavra nos diz que lá vem o Senhor. Jesus aparece à forma de um homem que estava apenas de passagem. E chega a eles, e através da visão deles, eles não conseguiram de primeiro momento reconhecer que era Jesus. E é muito interessante o que Jesus faz. Porque ele começa a conversar com essas pessoas como se não soubesse o que havia acontecido. Ué, mas o que vocês estão conversando aí? O que vocês estão discutindo? Ah não, você é o único aqui que não sabe. Aconteceu o seguinte, Jesus o Nazareno lá, ele era tido como profeta. Ele morreu. Foi crucificado. Ele é mais... Imagina o Senhor. Eu fico imaginando. Vamos levar a imaginar. Cristo ali perguntando e só sabendo: meu filho, tu acha que eu não sei? Você acha que eu não sei? Jesus é mesmo um Nazareno? Foi crucificado. Meu Deus. E como que isso aconteceu? Não acredito nisso. Imagine ele lá: sou eu aqui, esse povo, né? Esse povo não se toca, que sou eu. É interessante, o Senhor se faz como desentendido. E muitas vezes acontece conosco. Não é que o Senhor se faz como desentendido conosco. Não é isso. Ele muitas vezes começa a nos indagar. Porque ele já deixou para nós a palavra. E ele já disse para nós que nós vamos alcançar algo. Ele já deixou para nós a certeza das bênçãos, da promessa. Ele já deixou a certeza para nós que ele está conosco em todos os momentos. Mas ali, aqueles homens não perceberam que era Jesus e eles estavam murmurando. E muitas das vezes é a mesma coisa conosco. Nós, em vez de começarmos a crer, nós começamos a murmurar. Nós começamos a reclamar. Nós já começamos a duvidar daquilo que o Senhor deixou para nós prometido. Mas o Senhor falou que eu teria coisas boas e até hoje nada. Que Jesus é esse? Não vale a pena servir a Jesus. Nós começamos a murmurar. Eu estive conversando com... Além do Humberto, eu conversei com outras pessoas também. A respeito do ano de 2017, que passou muito rápido. O ano foi muito rápido. E eu parei e pensei, nossa, meu ano de 2017 passou rápido e não foi muito bom. Porque não foi muito bom. Teve coisas boas e teve coisas ruins. Mais coisas ruins.
Não foi muito bom. E foi interessante que quando eu estava puxando essa palavra e quando me veio essa orientação, veio na mente, na hora. Eu tenho vida, eu tenho saúde, eu tenho um lar, eu tenho roupa, minha família, meus amigos, a igreja de porta aberta. Eu tenho liberdade para falar de Cristo, eu tenho liberdade de falar de Jesus aonde vou, e meu ano não foi dos melhores? Veio na mente isso. Que muitas das vezes nós reclamamos tanto, sendo que pode ter certeza que tem gente lá fora que não teve essas mesmas possibilidades e oportunidades. E isso foi muito impactante comigo. Porque eu não consegui algumas coisas, mas não faltou o pão de cada dia. Mas não faltou o que vestir. Não faltou. E tem gente aí que não tem o que comer, e tem gente que não tem o que vestir. Isso mexeu muito comigo. Ao invés de eu estar agradecendo a Deus, eu estava dizendo que meu ano não foi muito bom. E com eles aqui foi a mesma coisa. Ele disse que voltava e cadê? Nada. Já se passaram 3 dias e nada. E Jesus ao lado deles. Jesus ao nosso lado e nós estamos aqui reclamando. Botando defeito. Mas eu queria isso, não aconteceu isso, então não vale. E Jesus ao nosso lado. Como ele estava. E o Senhor só observando. Porque eu imagino que o Senhor fica lá só observando, irmão. O que nós falamos e o que nós fazemos. Ele fica só observando. Onde é que está a fé? Entra a fé. Porque para servir a Jesus, nós temos que ter fé. Porque nós vamos servir a um Deus que nós não vemos. É loucura. Para quem está lá fora, olhar para esse povo é louco. Nunca viram Jesus e está ali, de mão levantada, gritando e dizendo que ele é vivo. Não viu. É loucura. Aí que entra a fé. A fé é isso. É através da fé que nós conseguimos ter a certeza que Jesus está vivo, como eu cheguei falando. Ele ressuscitou. Ele está vivo. E ele está vivo, nos aguardando. Porque no final, quando ele aparece para os seus discípulos, fala para todo mundo, opa, apareceu para os seus discípulos, ele subiu aos céus para ficar ao lado do Pai. Só observando, irmão. Só aguardar o momento de nós irmos também. Então quando eu disse de Deus vivo, é porque eu sei, nós não vemos, mas nós sentimos. E nós sabemos que quando nós estamos em comunhão com Ele, nós conseguimos ter experiências onde nós não conseguimos ter com o irmãozinho do lado. Amém. Nós temos uma particularidade com Jesus, nós conseguimos ter um privado, vou dizer assim, com Ele. Então nós temos a certeza que Ele está vivo. É porque Ele me deu um carro? Não. Não é porque Ele te deu um carro, não. Ele está vivo porque Ele te fez uma promessa. Ele está vivo porque a tua promessa não foi esquecida. Ele está vivo porque Ele diz, eu sou contigo. Ele está vivo porque diz, sabe aquelas palavras que me lançaram contra a tua vida? Hoje eu quebro porque hoje é a tua vitória. É por isso que Ele está vivo, irmão. Lançaram palavras na tua vida, não vai dar certo. Podem ter falado o que for, irmão, mas nessa noite eu venho lhe dizer de um Deus que é vivo na sua vida. Mas que para Ele se demonstrar e se operar na tua vida, tem o nosso porém. Qual é? Abrir o nosso coração para esse Deus. Ainda tem dúvida que algo vai acontecer na tua vida? Abra teu coração, deixa esse Deus entrar. Acha que não vai acontecer? Dobre o teu joelho, vai buscar. Está sem fé? Pega a palavra, abre, vai ler. Eu estou fraco, vai jejuar. Aí sim, você vai ver que realmente Jesus é vivo. E Ele vai se fazer mais presente ainda na tua vida, no teu lar, no teu propósito, nos teus planos, em tudo. Amém? Então Cristo é vida, irmão. Cristo é vivo em nosso meio. Vamos para a próxima. João 20.
João 20, versículo 19. Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas, por medo de judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: Paz seja com vocês. Tendo dito isto, estou enxergando mal. Mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Novamente Jesus disse: Paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso, soprou sobre eles e disse: Recebam o Espírito Santo. Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não perdoarem, não estarão perdoados. Vamos continuar, versículo 24. Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Os outros discípulos lhe disseram: Vimos o Senhor. Mas ele lhes disse: Se eu não vir as marcas de prego nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos, e não puser a minha mão no seu lado, não crerei. Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali, e Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: Paz seja com vocês. E Jesus disse a Tomé: Coloque o seu dedo aqui, e veja as minhas mãos. Estenda a mão e coloque-a no meu lado, para de duvidar e creia. Amém? Amém. 28. Disse-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Então Jesus lhe disse: Porque me viu, você creu? Felizes os que não viram e creram. Aleluia. Palavra boa, hein? Aleluia. É aquilo que eu citei. Os próprios discípulos. Tomé, um dos discípulos. Os outros viram, Jesus chegou. Olha como foi interessante. Jesus entrou onde eles estavam, com a porta fechada. O lugar onde eles estavam, como eles estavam com medo, a porta estava trancada, estava fechada. E Jesus adentrou onde eles estavam. Interessante. E ali ele conversou, falou, tá, e saiu. Aí os demais foram falar com Tomé. Não, mas Tomé? Não. Se eu não pegar, se eu não botar o dedo, eu não creio. Eu não creio. E Deus foi tão bom com Tomé, foi tão, eu vou dizer que ele foi misericordioso, porque ele reapareceu. E eu creio que ele reapareceu só porque Tomé estava lá. Porque quando ele chegou, ele repetiu as palavras de Tomé. Bote seu dedo aqui. Tomé não precisou falar nada. Ele só falou: bota seu dedo aqui, bota sua mão aqui. Para tu ver agora se tu acredita. Bora? Imagina, bora, coloque aí. Porque se o Senhor quisesse, ele poderia não ter voltado. E Tomé poderia não ter tido a oportunidade de crer e ver que o Senhor havia ressuscitado. Amém. Mas Deus foi tão bom que voltou. Bota a mão aqui. Pronto, agora que pegou, você crê? Ainda deu uma chamada: feliz aqueles que creram sem ver. Aleluia. É um tapa na cara de Tomé. Tomé. Felizes foram aqueles que creram. Sem precisar pegar, sem precisar triscar, sem precisar ver, sem nada disso. Tomé foi feliz? Não, não foi feliz Tomé. Deus deu a permissão a Tomé a tocar nele e a entender que ele havia ressuscitado. Aleluia. Mas não foi 100% Tomé. Tomé não teve aquela felicidade completa como os demais, que creram sem ver. Entra o quê? A fé, como eu já citei. É aquilo que nós não vemos, mas nós sentimos. Aleluia. Tomé ainda teve sorte que pôde tocar. E ele ficou admirado. Ai, Deus, Deus meu. É como nós. Nós estamos ali, nós sabemos que vai acontecer algo. Nós cremos que algo vai acontecer. Nós temos que crer. Aí chega um momento, já não creio mais, aconteceu isso e aquilo. E nós pregamos aqui na igreja, nós pregamos a verdade, nós pregamos a palavra. Amém. E a palavra diz que quando nós estamos 100% com Cristo, Deus está 100% conosco.
Então Ele nos garante que algo vai acontecer. E muitas vezes nós deixamos de lado e deixamos de desacreditar. Por alguma besteira ou qualquer coisa que seja, nós deixamos de crer. E queremos fazer joguinho com Cristo. Se o Senhor não me der isso aqui, eu te largo. Tem, irmãos. Tem. Eu estou te pedindo isso já faz 1 mês. Eu dou mais 2 dias para o Senhor. Se não, eu largo tudo. E tem vezes que Jesus é bom, que Ele faz e acontece, deixa acontecer só para não largar. Mas também tem vezes que o Senhor continua calado. É a incredulidade. É o quê? É aquela pressa que nós temos de querer as coisas logo. É o mal da humanidade, vou dizer dessa forma hoje em dia. É querer para já, para agora. Está na hora, passou da hora. Opa, já foi. Tem estudos que dizem isso. Que é muito imediatista. Hoje é muito imediatista. É que nem um fast food. A gente compra ali, ó, dá 2 minutinhos. Eita, cadê? Já pedi, já. É a correria, sim, é a correria. Então nós queremos tudo para já. Mas com Deus não é assim que funciona. Com Cristo não é assim que funciona. Ah, mas eu estou sofrendo. Sofre mais. Fica aí sofrendo mais um pouquinho. Senhor, eu não aguento. Aguenta. Foram quanto tempo, Diego? Até você entrar no bombeiro que tu ficou em casa? 2 anos, né? 2 anos e meio. Experiência do meu irmão. Saiu do serviço na época. Posso falar? Saiu do serviço na época. Comprou tudo pro casamento, tudo com o dinheiro da rescisão, tudo. Organizou tudo. Ele ficou 2 anos e meio em casa, irmãos. Em casa. Nada de emprego, nada. 2 anos e meio. Ele poderia muito bem ter ficado reclamando, murmurando, e ter largado e abandonado e falar, não, o Senhor não está comigo. Mas foram 2 anos e meio onde eu vi. Meu pai também está aqui de prova. Foi onde ele buscou mais ainda em Deus. Mas eu creio que ele buscava, não porque ele estava querendo logo um emprego ou um concurso ou algo do tipo. Eu tenho quase certeza que não foi por isso. Creio eu tenho certeza que ele buscava, porque ele queria mesmo, era mais de Deus. Então eu tenho certeza que foi um tempo onde o Senhor fez questão de deixar ele, esses 2 anos e meio, só para servir a Ele. É tempo, irmão. É muito tempo. Você está dentro da casa dos seus pais 2 anos e meio. Já comprou as coisas para casar. É muito tempo. E permanecer. E muitas vezes, alguma coisinha, estamos 1 mês, 1 semana. Já estamos jogando tudo para o lado. E o Senhor vai permitindo, irmãos. Porque tem uns momentos que o Senhor permite. Então é mais fácil já fazer logo. Mais fácil já para adiantar logo. E fazer o que o Senhor quer, se aproximar mais de Deus, do que ficar evitando. Do que ficar resmungando. Do que ficar reclamando. É mais fácil logo, o Senhor quer isso para a minha vida, então calma aí, eu vou te buscar. Porque eu sei que quando eu busco o Senhor primeiro, buscar o quê? Primeiro, o reino dos céus. E as demais coisas são acrescentadas, serão acrescentadas. Então é crendo nisso, Senhor, eu creio na Tua palavra. Eu creio no que o Senhor diz, então eu vou te buscar. Esquece tudo, irmão, vai buscar. 1 ano, 2 anos, 3 anos, não interessa. Mas vai chegar. Chegou. Foram 2 anos e meio. E chegou.
Para tu pode ser 5 anos, mas vai chegar. Para você pode ser 1 mês, mas vai chegar. Glória a Deus. Não interessa o tempo que você vai ficar. O importante é você buscar. Amém. É isso que importa. Não importa a situação. Ah, é emprego? Faz tua parte e busque no Senhor. Ah, sei lá, é sentimental. Quero tanto uma namorada, um namorado. Sei lá. Faça a tua parte. Confie no Senhor. Busque ao Senhor. Deixe que as pessoas vejam na tua vida. Não vejam a Zélia. Não vejam o Humberto, não. Ou o Everton, não. Veja Cristo através da Zélia. Veja Humberto. Veja Cristo através do Humberto. Veja Everton. Veja Cristo através do Everton. É isso que nós temos que querer. Amém? Para concluir. Lá no... Perdão. Em Marcos mesmo. Marcos 16. Marcos, capítulo 16, a partir do versículo 9, para concluir. Quando Jesus ressuscitou na madrugada do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, de quem havia expulsado os 7 demônios. Ela foi e contou aos que com ele tinham estado, e eles estavam lamentando e chorando. Quando ouviram que Jesus estava vivo e fora visto por ela, não creram. Depois, Jesus apareceu noutra forma a 2 deles. Estando eles a caminho do campo, eles voltaram e relataram isso aos outros, mas também nestes eles não creram. Mais tarde, Jesus apareceu aos 11, enquanto eles comiam, censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não acreditaram no que o tinham visto depois de ressurreto. E disse-lhes: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Esses sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhe fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes, e esses ficarão curados. Depois de ter falado, o Senhor Jesus foi elevado aos céus e assentou-se à direita de Deus. Então, os discípulos saíram e pregaram por toda parte. E o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com os sinais que a acompanhavam. Amém? Para finalizar aqui, vou até fechar aqui o papel. Apareceu para uma, foi falar, não creram. Para outro, não creram. Até que o Senhor apareceu logo para eles e o indagou a todos que estavam ali. Por que não creram logo após de já estar ressurreto? Porque nós sabemos que antigamente, naqueles tempos, as mulheres não tinham muita credibilidade. As mulheres não tinham uma palavra de poder, vamos dizer dessa forma. Então sim, consequentemente, era raro acreditar em algo que uma mulher falava. E o Senhor foi interessante que ele primeiro apareceu para elas. Ele já quebrou ali uma tradição. Porque ele poderia ter aparecido para os homens, todo mundo ter crido ali, opa, acabou. Porque eu creio eu, que se ele tivesse aparecido para um homem primeiro, e esse homem fosse até os demais e falasse, creio eu que já teria mais credibilidade do que como foi com as mulheres. E levando pela tradição, pela lei, por tudo. Eu imagino dessa forma. Mas não, o Senhor quebrou logo ali um paradigma, apareceu logo para as mulheres. Amém. Achando ele que os demais iriam acreditar. Não creram, não acreditaram. Mas já vou adiantar logo, que esse aqui eu já falei. Lá no final, ele confirma tudo o que ele havia dito para os seus discípulos. Vão, falem meu nome, vai acontecer curas,
milagres. Eu derramo sobre vocês o Espírito Santo, porque o Senhor derramou sobre eles o Espírito. Podem ir, que eu estou junto. E assim foi feito. Eles foram pregando, saíram apregando a palavra de Deus com Cristo junto deles. Amém. Então, para nós falarmos a respeito da palavra de Deus, para nós falarmos a respeito de Deus, a respeito de Cristo, nós temos que primeiramente crer em Cristo. Amém. Porque foi necessário eles crerem que Ele havia ressuscitado para eles poderem sair e fazer a obra. Então, para nós, é a mesma coisa. Como é que eu vou falar a respeito de Cristo se eu não creio em Cristo? Como é que eu vou falar a respeito de algo se eu não acredito naquilo? Não tem como. Então, para Deus, Ele quer que nós creamos. É isso que Ele quer. Que nós creamos nele. São em todas as circunstâncias, irmãos. É por completo. Não é por causa... Esse tópico eu creio, mas nesse aqui eu já não creio. Não é assim. É crer ou não crer. Com Cristo é dessa forma. Então nós temos que crer. Para que nós possamos viver Cristo verdadeiramente, nós temos que crer que verdadeiramente Ele é Cristo. É isso. Foi o básico para os discípulos. E é o que eles andaram anos com Cristo. Anos. Não foram dias, foram anos. Aprendendo, foram ensinados. Estão ensinando tudo. Eles foram acompanhando os milagres de Cristo. É interessante quando eu li aqui em Lucas, quando ele estava no caminho de Esaú, a respeito daqueles discípulos que estavam indagando, murmurando ali, que não estavam mais crendo verdadeiramente que o Senhor havia ressuscitado. É interessante que de alguma forma, logo depois que o Senhor desapareceu, que foi logo depois de o partir do pão, ele desapareceu, que foi quando eles reconheceram que era Jesus, eles comentaram entre eles. Com minhas palavras, mas é o que está lá, viu, irmãos? É como se eles tivessem sentido algo bom quando estavam caminhando com aquele, como eu posso dizer, com aquele rapaz de passagem que era Cristo, vamos dizer assim. Eles estavam sentindo algo bom. Então a presença de Deus é algo bom para as nossas vidas. Eles indagaram e pensaram, nossa, era uma sensação tão boa. Quando nós estamos na presença de Deus, é uma sensação boa. Não tem nem como se confundir, irmão. A presença de Deus na nossa vida é única. Nós sabemos que é Cristo. Outro exemplo, como nós conseguimos saber que é Cristo. Vai lá e prenda aquele Jesus. Lá vai os guardas. É hoje que eu vou prender. Eu vou prender. Aí chega lá. Jesus está o quê? Pregando. E estão lá os guardas. Eu imagino, 2. Vai lá. Prende ele lá. Aí o outro, não. Prende você lá. Aí já eu não. Aí imagino chorando. Vai lá. Prega ele lá. Vai, prende. Não consigo. É, irmãos. Porque a palavra vai nos dizer que ele estava pregando, Jesus estava pregando. Mas era um negócio tão bom que os guardas não conseguiram levar ele preso naquele momento. Voltaram para o seu chefe. E aí, cadê? Consegui, não. Ué, eu pedi para... Meu filho, ele estava pregando, meu filho. Imagina, ele estava pregando. Aquele homem quando prega. É difícil. É complicado. A palavra, eu creio que tocou naqueles guardas. Eles conseguiram ouvir a voz de Cristo.
Então é irreconhecível, irmão. Ou é reconhecido quando é de Deus. Nós conseguimos perceber quando é o Senhor falando conosco. Ele confirma, Ele toca. Por que você acha que nós choramos na presença de Deus? Porque é algo bom. Não é um choro de desespero. Não. É um choro de alegria, irmão. É um prazer você ouvir Cristo falando com você. Você sentir isso. É um prazer. Eles foram com a intenção de fazer o mal. Vou dizer dessa forma. Eles foram com a intenção de fazer o mal, que era prender. Não conseguiram. Não conseguiram. E sim, muitas das vezes acontece conosco. Nós pensamos em fazer algo, aí toca. Opa. De alguma forma o Senhor nos toca, não faz. Eu vou para um lugar, está tudo planejado, armado. Dá até aquela vontade de não ir. Não vou não. É o Senhor. Eu creio que muitos já passaram por isso. Tá animado, vai, aí dá alguma coisa, não vou. Irmão, quando for assim, não vai não. É a melhor coisa a se fazer. É não ir mesmo. Pode ser que vão falar, você perdeu isso, não perdeu. Perdi nada. Você não sabe. Cristo é que sabe. Ele que é vivo, onisciente, onipresente, onipotente. Nós não somos. Ele sim. E quando nós abrimos o nosso coração, é nisso que nós temos que fazer. É crer nisso. É que Ele realmente direcione as nossas vidas. 100%. Não 95, 99. É 100%. Tem que ser Cristo. Amém, irmãos? Então fico com essa palavra. Cristo é vida e é vivo e eficaz. Ele é vivo. Ele ressuscitou, nos deu vida e até hoje tem nos guardado. Você só está aqui porque o Senhor te guardou. Porque o Senhor permitiu. Eu só estou aqui porque foi o Senhor que permitiu que eu chegasse até aqui. O trânsito estava ruim, mas cheguei. Ele permitiu que eu chegasse aqui. A tua vida é da mesma forma. Ele tem permitido você passar por certas situações. Mas quando o Senhor permite que nós passemos por certas situações, não é porque nós não vamos suportar. Não. Porque o fardo que nós carregamos, que o Senhor permite, Ele sabe que nós suportamos. Ele sabe que nós suportamos. Somos nós que arranjamos pretexto para botar o defeito. Mas Ele sabe que nós suportamos. E se não suporta, Ele está ali ao nosso lado, carregando conosco. Deixe que sua vida seja conduzida por Cristo. Coloque os seus pensamentos, os seus planos, as suas vontades na presença de Deus. Vale a pena. Busque verdadeiramente a Cristo, irmão. Busque a Deus. Não se preocupe com nada. Busque ao Senhor. Busque ao Senhor. Busque sem cessar. Quanto mais você busca, mais você se fortalece. E mais o Senhor há de te abençoar. O teu lar, a tua casa, quem estiver próximo, seus amigos. Quem passar, vai. Busca a Deus. Amém? Para a sua vida. E queira verdadeiramente viver o melhor de Cristo para a sua vida. Porque o que nós vivemos não é nada comparado ao que o Senhor quer que nós venhamos viver. Não é nada. O que o Senhor tem preparado para nós, vixe, irmão, é muito maior. É muito maior. Vamos crer nessa palavra. Crer mais, continuar firmes, buscando ao Senhor. Não desanime, não desanime. Não desanime por nada. Não dê prioridade a outras coisas, dê prioridade a Cristo. Coloque Deus em primeiro lugar. À frente de tudo. Que eu creio, eu tenho certeza que as coisas vão acontecer. E eu creio que esse ano de 2018, irmãos, se a gente fizer isso, não tem quem segure o ano de 2018. Você na presença de Deus.